Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara e vamos dar um intervalo desta vez na música. A gente predomina sempre com a música aqui, mas nem tanto, porque um grande escritor brasileiro já disse uma vez que a crônica é o samba da literatura. E já que a gente veio falar de literatura e principalmente de crônica, viemos para a Academia Paraibana de Letras conversar com a vice-presidente, professora Ângela Bezerra de Castro. Professora, até onde essa afirmativa de Arthur da Távola teria algum sentido? Tem todo sentido. Eu não diria que Arthur da Távola, como era ligado à música erudita, era um expert, fez a metáfora dentro do campo de conhecimento dele. Eu diria que a crônica é a poesia em prosa. E ela é um gênero especial. É um gênero que predomina muito entre nós e que pode, inclusive, qualificar a nossa produção literária. Porque a questão do literário não está no prestígio da obra, como muitas vezes se pensa. A grande é o romance, porque ele cria um conflito extraordinário, um conflito cheio de conflitos, porque é isso que caracteriza o romance. A grande é o conto. Agora mesmo a Prêmio Nobel de Literatura é uma contista para mostrar que não existe a hierarquia dos gêneros, mas esse prêmio veio cada vez mais fortificar essa ideia de que a literatura está no tratamento que o autor dá à linguagem. Se o autor dá à linguagem da crônica um tratamento literário, a crônica se configura como literatura. É esse o cerne da questão, uma questão que eu venho tratando desde 1968. Então, onde estaria a origem disso assim? É por conta da relação da crônica com o jornalismo, por onde ela nasceu? É que se deu esse sentido de que talvez fosse uma literatura menor? A crônica é um gênero, que nós podemos dizer, é um gênero jornalístico, sim. E ela tem uma característica que poderia ser contra ela, que é a pressa. Ela não é isso? Ela está sempre, tem que cumprir o horário, tem que cumprir o dia, tem que cumprir aquele momento. O cronista não pode se dar ao luxo do ócio criador. Ele tem que criar sob pressão. Mas justamente criar sob pressão, que eu metaforizei até no salto mortal, eu comparei a crônica exatamente com o salto mortal. É que ela cresce, é que ela ganha em sua expressão e numa característica própria. Já que ela tem esse caráter, por natureza, mais popular, essa mistura dela, essa convivência dela com o jornalismo, que é desde a origem, seria um grande mote, a crônica poderia ser um grande mote para a questão da educação, não acha? Com certeza. É claro que tem crônica nos livros didáticos, mas a gente nota que no Brasil, um país até que, de certa forma, não é um país reconhecidamente de muitos leitores. A leitura aqui não é muito. E a crônica, já que ela é curta, ela é mais curta, poderia ser um mote para a questão da educação, porque facilita mais a leitura, né, do aluno. Exatamente. A crônica, como eu escrevi num dos meus textos, ela é a leitura própria para o passageiro da agonia urbana, porque ele não tem tempo de parar e a crônica permite a leitura no espaço mínimo que ele tiver. Ele já deu conta de ler a crônica. Então, ela tem também essa característica de possibilitar a leitura, que é diferente de um romance, que você precisa de muito mais tempo, não é isso? Ou precisa de se deter com muito mais concentração. E a crônica não, ela dá essa possibilidade. É por isso justamente que eu fiz essa provocação, porque o romance, já que o público leitor no Brasil não é essas coisas, o romance é uma coisa que exige mais tempo, mas é a pessoa que gosta mesmo da leitura, e já a crônica, principalmente nessa época de linguagem da internetês, vamos chamar assim, a internetês, isso é bom de escrever, mas é até ruim de se pronunciar, que as pessoas querem uma coisa mais rápida, mais
que consuma mais rápido, e a leitura da crônica seria uma alternativa para isso, né? Para Olha, envolver mais os jovens. Eu tenho uma experiência muito positiva nesse aspecto. Desde 68, eu já era professora, eu comecei a ensinar com 18 anos, e eu já utilizava a crônica nas minhas salas de aula. Aliás, eu utilizava por duas razões, porque não havia livro didático e porque eu queria valorizar o autor local. Então eu pedi aos meus alunos que eles juntassem jornais velhos, procurassem a crônica, recortassem, e eles faziam isso lá no Colégio Estadual de Cruz das Armas, quando eu comecei a ensinar. Então eles faziam e nós estudávamos Natanael Alves, que tinha textos magníficos, Gonzaga Rodrigues, o padre Chico Pereira, que é um dos... Aliás, todos, menos Natanael, mas Luiz Augusto passou a pertencer à academia, foi um grande acadêmico, é um grande imortal. Gonzaga o padre Chico Pereira também foi. Então, todos esses autores eu levei para a sala de aula desde 68, porque eu tinha essa convicção de que a crônica era um texto de valor e de valor literário. Algumas vezes Luiz Augusto foi à minha sala de aula na Universidade Federal, onde eu também estudava a crônica, fazia análise. E às vezes ele saía rindo, dizendo que não tinha a consciência daquela construção. Porque o que é que faz o texto literário? É a construção. É a palavra que não é usada simplesmente para a comunicação, como nós usamos da forma mais simples. Mas ela é feita com processos que exploram o som, exploram as repetições, exploram as figuras de linguagem, enfim, exploram toda a cor, não é? A luminosidade, todos os aspectos que a palavra pode trazer para a literatura. E a crônica faz isso, sem nenhuma dúvida, como faz o poema. No estudo da literatura está lá, a crônica é isso, o conto é aquilo, o romance é isso. Mas já aconteceu, às vezes, de passar um período escrevendo num jornal e achar que era, e eu ficar todo orgulhoso achando que era cronista, tá entendendo? As minhas crônicas, só que um dia eu encontrei um professor, aí ele disse, não, mas seus textos estão mais para artigos do que... Eu fiquei decepcionado. Outra vez, eu escrevi, eu disse, não, então eu vou escrever só texto, vou deixar dessa coisa de achar que escrevo crônica. Aí fui escrever só textos. Aí o Gonzaga Rodrigues uma vez disse, gostei da sua crônica, viu? Eu digo, então aquilo é uma crônica? Quer dizer, independentemente do conceito, onde é que se distingue mesmo? De onde separa a crônica do artigo, do conto? Primeiro, o artigo é sempre uma abordagem eminentemente racional, lógica. Você vai defender um ponto de vista, assassina-se uma mulher. Eu vou escrever sobre aquele absurdo, o marido matou a mulher, que é infelizmente é um dos fatos mais comuns da nossa realidade. E eu vou argumentar, né, contra aquele fato absurdo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer artigo, eu vou argumentar de forma lógica, de forma racional. Posso até entrar com um pouco de sentimento, mas não vou construir um texto lírico. Certo? Eu vou construir um texto contestatório, lógico, entendeu? E vou criticar aquele gesto brutal, animalesco, covarde. Então é isso que eu vou tratar. Na crônica, geralmente, a crônica pode ser feita de um material que não existe, um material intangível. Eu tenho uma emoção, eu passo, alguma coisa me toca profundamente e eu escrevo sobre algo absolutamente intangível. Então, o que é que acontece? Eu vou construir o meu texto de acordo com aquela matéria intangível que certamente me levará ao lírico. Por exemplo, eu lembro de Luiz Augusto escrevendo sobre um pássaro que, quando ele estava escrevendo, vinha e pousava na varanda do apartamento dele. E um dia o pássaro não chega. E a crônica dele ficou toda na dependência da espera daquele pássaro que não chegava. E ele a pensar, para onde foi o pássaro? O que aconteceu com o pássaro? Até que no final o pássaro chega e ele termina a crônica aliviado,
né, na certeza de que o pássaro não tinha morrido e estava ali o companheiro das crônicas dele. Então, essa a gente tem que reconhecer que é uma matéria puramente poética, puramente lírica, para ser tratada com sentimento. E a palavra, se quem escreve for realmente um escritor, acompanhará essa construção. A palavra vai criar essa coisa que eu diria também intangível, intangível. E é por isso que tantas pessoas se equivocam pensando que são cronistas ou pensando que são poetas, sem ser. Porque eles não dominam a palavra. Para se ser escritor, é preciso, antes de tudo, ser um grande leitor, ter aprendido com os grandes mestres. Mas a palavra pode ser usada assim, porque só quem domina absolutamente a palavra é como quem domina a pauta. Eu, diante de um piano, faço o quê? Nada, eu não sei música, eu olho o piano e acho bonito e sei que um grande pianista vai ali, né, fazer um recital belíssimo. Mas eu não faço nada porque eu não domino. Então, a palavra, como é um instrumento de comunicação, todos nós usamos a palavra, ela leva muitas vezes as pessoas ao equívoco de que, sendo usuário da palavra para a comunicação verbal, ela também pode escrever literariamente, e é um engano. Escrever literariamente é arte. E a arte exige o quê? Conhecimento e dedicação e trabalho. Então, quando a pessoa domina a palavra, aí ela fica mais à vontade para viajar exatamente. No bom sentido, aí, nos delírios. Exatamente. Não nas construções, eu diria, e não nas construções que vão chamar a atenção. Ora, o Vinícius, me lembrei agora, por exemplo, Vinícius tem uma canção que ele diz: para eu morar-te, a quem me dera ter-te como um lugar plantado num chão verde, para eu morar-te até morrer-te. Ora, não existe uma construção mais bela do que esta. O que é que o poeta fez? Ele pegou a língua e transformou. Não existe morrer-te, mas a gente compreende que é morrer em ti. O verbo morrer não é um verbo transitivo indireto. Ele não tem essa regência, mas o poeta pode, porque ele conhece tão bem a língua que ele diz: para eu morar-te, morar em ti. É uma construção absolutamente fora do padrão convencional, que é o padrão da comunicação. É o padrão que você usa, por exemplo, para dar aula, certo? Mas não seria só ser entendido, não. É ter lógica na construção. É ser criativo, é descobrir. Escrever é descobrir. É como Drummond diz: as palavras estão lá, em estado de dicionário, para todo mundo. Aí você é que vai tirá-las do estado de dicionário e reuni-las de tal forma como o artista molda a argila, como o grande criador cria os sons, reúne os sons e cria uma sinfonia. Como um Chico Buarque cria as suas grandes e extraordinárias composições. Agora, professora, como é que a pessoa pode chegar a um estágio de que ela pode ter, não é a certeza, mas a noção de que ela tem um domínio da linguagem e pode viajar por todas essas coisas da crônica, do conto? Porque tem escritores que trabalham com tudo, né? E às vezes não são escritores. E às vezes nem são, né? Nem são escritores, porque quem trabalha com tudo geralmente não é. Sim. Geralmente não é. É escritor, então, mas não é escritor, mas não domina de tal forma. Você já viu Drummond... Como Rubem Braga dominava a crônica. Rubem Braga, que é a expressão máxima da crônica, o que é que ele quis ser? Só cronista. E como cronista ele foi grande e se equipara a qualquer romancista. Não há essa classificação. Graciliano é maior porque foi romancista e Rubem Braga é menor porque foi cronista, não. Quem sabe ler, quem lê literariamente, sabe que a construção de Rubem Braga, você lê uma borboleta amarela, né? Você lê uma crônica que para mim é eterna. Todas as crônicas dele são eternas, mas toda vida que falo em Rubem Braga eu lembro de uma crônica chamada Velhas Cartas. É ele arrumando as cartas, quer dizer, a crônica vem do cotidiano, do fato mais banal. Ele vai arrumar uma gaveta e começa a tirar velhas cartas. E ele vai lendo as cartas
e não se lembra mais nem de quem escreveu aquelas palavras de tanto amor, de tanto carinho, de tanta saudade dele. E ele vai tirando as cartas e pensando, por onde anda esse sujeito que me dizia tantas coisas que hoje não é mais nada para mim. Então, acaba Rubem Braga fazendo uma grande, naquele fato banal, cotidiano, que uma dona de casa só sabia juntar e botar no lixo, ele acaba fazendo uma grande reflexão sobre a fragilidade das relações humanas, como o tempo corrói as relações humanas. E aquele que naquela hora dizia tantas palavras belas de amor, de amizade, de ternura, ele já nem lembra mais quem era. E no fim ele faz aquele fecho extraordinário que era característico dele sempre, quando ele diz assim, cada um de nós morre um pouco quando rasga uma velha carta. Né? Quer dizer, quando você rasga aquela carta, o que é que significa? Aquele instante que você viveu está sepultado para sempre. Ele nem, não é? Então ele diz, cada um de nós morre um pouco quando rasga uma velha carta. É uma coisa que num outro momento foi tão importante. Né? Foi tão importante. E achou outro momento de rasgar. Quer dizer, partindo do cotidiano, de um fato banal, não é? Ele trabalhou de tal forma, liricamente, emocionalmente, literariamente, que no fim você tem um texto sobre uma coisa importantíssima, que é essa frase. Hoje, vou voltar ao exemplo de antes. Você não casa dizendo que até que a morte nos separe e fazendo todas as juras na pobreza, na riqueza, e depois não pega um cordão de sapato e enforca a mulher? Quer dizer, um fato mais banal trouxe essa reflexão para a crônica de Rubem Braga. Eu mesmo, né? Eu sou um leigo, mas ali, assistindo a gente, pode ter um adolescente que está começando a desenvolver uma vontade de escrever, do jeito que o músico começa a se despertar para a música, né? Tem também a pessoa que começa a fazer do escrever a coisa da arte mesmo. Não só escrever para fazer prova, carta. Não. Eu não vejo muito estímulo pela leitura, que seria a melhor forma de aprender a escrever. Com certeza. O que um aluno fazia, se ele não tem no colégio, se ele não vê muitas opções, como ele desenvolver isso solitariamente? Primeiro, a crítica ao nosso sistema de ensino, não é isso? Ao descaso do poder público e do particular também. Eu, quando entrei aqui na academia, o meu discurso foi um discurso crítico exatamente sobre isso, sobre a desorganização do ensino. Quer dizer, as classes economicamente mais altas têm as suas escolas particulares, que também não são grande coisa, são péssimas, treinando para o vestibular, em vez de ensinar a pessoa a aprender. Porque o que é a aprendizagem? A aprendizagem é a construção, um professor terá que dizer isso. A aprendizagem não é para passar no vestibular, nem para ser rico. A aprendizagem é a construção interior do homem, do ser humano. E o homem só pode se fundar no interior dele próprio. E ele só pode se fundar pelo conhecimento. E o conhecimento só chega ao homem através da leitura, através do estudo, através da reflexão. E é essa a parte mais falha do sistema educacional contemporâneo. Nós preparamos o aluno para concorrer no vestibular, que é o maior equívoco e desastre de todas as escolas, a pública e a privada. A pública não faz nada, não é isso? Trata o professor da forma mais desumana que existe, nem segurança o professor hoje apanha do aluno, nem segurança ele tem mais dentro da sala de aula, porque a escola, vamos dizer, o material humano, a grande quantidade de alunos na escola fez com que o poder público, que não quer investir, que não quer educar, nivelasse tudo por baixo. Há tempo que esse desmontamento da escola pública vem acontecendo na nossa sociedade. Mas a nossa sociedade, por outro lado, é passiva, não dá valor ao saber, de um modo geral. Ela dá valor ao dinheiro, à mostração, né? À aparência. E agora a técnica, que é a coisa mais triste do mundo, é você ver um aluno analfabeto e sendo distribuída a ele, a professora sem dente,
que não pode nem tratar dos dentes, um tablet. É assim uma coisa trágica para uma pessoa que leva o ensino a sério e que fez da sua vida, fez disso a cartilha da sua vida, a sua religião. Eu diria que a minha religião é a educação, porque é a única forma de o ser humano crescer. Se o ser humano não tem educação, ele é um desperdício. É aquilo que o Saint-Exupéry, de forma tão linda, raciocina quando vê um meninozinho num trem, um menino lindo, filho de um casal de operários pobres. Aí ele olha para o meninozinho e diz assim: eis Mozart criança, eis uma bela promessa de vida, educado, cultivado, o que seria ele? Mas Mozart criança vai para a estranha máquina de entortar homens. Então eu diria que a nossa sociedade é isso, é essa estranha máquina de entortar homens. Então, onde estão os nossos jovens? Na droga, nas baladas, no funk, no não sei o que lá, morrendo todo dia, assassinado. Então isso é a falta da escola. Essa é a grande crise dos nossos dias, é a escola. É a escola. Agora, professora, uma das coisas que os jovens, não aqueles que estão na droga, digamos assim, aqueles que estão se dedicando de alguma forma e que a gente às vezes ainda critica, porque só vive no computador, não atura, não lê um livro, só recorre ao computador. Como fazer para explorar bem essa pessoa? Porque se ela está num computador, pelo menos lá também é um caminho de texto, de leitura, pode ser. Como provocar? Porque já tem escritores, no Recife, um dia desse, eu já ouvi falar de um do Recife, trabalhando com o tal do microconto. Isso à base de Facebook, de Twitter, da internet. Poderia, não no tablet obrigatoriamente, mas na escola, no computador grande mesmo. Esse microconto não é novo, não. Está aparecendo na internet, mas ele é mais velho. Quem começou o microconto foi uma figura muito extraordinária que se chama Ricardo Ramos, que já morreu. Era um comunicador também, um jornalista, e filho do grande escritor Graciliano Ramos. Ricardo Ramos fez o microconto. E perfeito. Eu ensinei muito, eu trouxe muito para a universidade esse conto de Ricardo Ramos. E agora, é porque o pessoal hoje tem essa... Ou é um traço da cultura de massa, que não olha a história, e eles trazem como se fosse uma novidade. Não tem novidade nenhuma, certo? Ricardo fazia o conto, micro, e sem um ponto e sem uma vírgula. O livro dele se chama Circuito Fechado. Circuito Fechado. Procure que onde ele explora bem isso. Onde ele explora bem isso. Você pode procurar, se não tiver, pode procurar, que na minha biblioteca eu tenho. Antes que a gente saia um pouco que a gente já estava saindo, da crônica. Da crônica, volte. Tá esse livro aqui, que é o último, esse? O último não. Um certo modo de ler. De ler. O mais recente. O mais recente. Eu tô e aqui trabalha coisas do Crispim, do Gonzaga, Juarez Batista. Né? Que era um grande cronista também. Ele, durante muito tempo, teve a coluna Bolha de Nível. O professor Juarez era um grande cronista. E eu também trabalhei os textos dele na minha sala de aula. Agora, naquele assunto anterior, a gente tem Zé Lins do Rego aqui, tem o Augusto dos Anjos. Professora, outra coisa que às vezes também me incomoda, eu acho que também é muita gente. Incomoda não, mas me dá motivo de questionamento. Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, grandes escritores, que mesmo eu sendo um leigo, para mim são escritores universais. Mas por que essa coisa de até na cultura o Nordeste se perde? Por exemplo, eles chamam de regionalistas. Tem um camarada lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, aí é um grande escritor e tal, e é um grande escritor só. Zé Lins é regionalista, a Graciliana é regionalista. Por que regionalista? Olha, Ademilson, o regionalismo foi um movimento do Nordeste e ele foi dirigido, vamos dizer, por Zé Lins,
por José Américo, primeiramente, em 28, foi iniciado por José Américo em 28, com a bagaceira, não é? E por isso a bagaceira sofre tanto preconceito, porque o pessoal de 22 de São Paulo não tinha a visão de que o Brasil era múltiplo. Nós somos um país, isso já é lugar comum, um país continental. Nem todo o Brasil é São Paulo. E São Paulo não representa o Brasil, mas um Brasil. Existem muitos Brasis. É verdade. E enquanto os paulistas de 22 estavam completamente ligados aos manifestos do futurismo, né, europeus, portanto, manifestos europeus, que foi assim que a Semana de Arte Moderna se fez, a Anita Malfatti, e depois os escritores, Mário de Andrade, com a antropofagia, e etc., que eram movimentos vindos da Europa. O que é que os regionalistas fizeram? Um movimento moderno também, mas moderno dentro de uma concepção que fosse justa, própria para a nossa região. O que é que os nossos regionalistas fizeram? Eles mostraram ao Brasil um Brasil que o Brasil não conhecia, um Brasil que o Brasil desprezava. É que nós não fizemos essa releitura do regionalismo com o sinal mais. Foi isso que eu fiz nesse livro. Quando eu participei do concurso nacional no centenário de Zé Américo de Almeida e tive a honra de ser vencedora no Brasil inteiro, e ganhei a publicação da José Olímpia Editora, que eu creio que é a maior, vamos dizer assim, foi o maior prêmio que eu poderia ganhar na minha vida, foi ser publicada pela Zé Olímpia, onde foram publicados os maiores escritores brasileiros. Então, o que eu mostro aqui é o que é a verdade sobre o regionalismo. O regionalismo não é um movimento de segundo grau. Ele é um movimento tão grande quanto o modernismo. Agora, de um Brasil que São Paulo desconhecia. E Zé Américo vem agora. Como o olhar preconceituoso de São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, que era quem dominava o Brasil, se manteve sempre dominante, o que é que aconteceu? A bagaceira sempre foi lida de forma depreciativa, de forma menor. E quando eu só estive com Zé Américo uma vez na vida, que o professor Juarez me levou lá, eu era estudante de letras. Aí eu disse a ele: ministro, eu não leio o seu livro conforme a crítica. Eu tive coragem de dizer isso. Eu acho que o seu livro se diminui, lido como um romance da seca. Aí Zé Américo se ajeitou assim na cadeira e disse: confie na sua intuição. Então, o que eu dei, quando eu preparei isso aqui, não era um livro, era um curso para a Universidade Federal, um curso de pós-graduação, de especialização. E depois que eu fiz esse curso de especialização, eu fiz um curso crítico, criticando a história, criticando a crítica e colocando a bagaceira num novo patamar. Então, como é que eu trago a bagaceira? Eu provo aqui neste meu livro que o Bagaceira não é um romance da seca. Zé Américo não faria uma bobagem dessa. Ele é um romance que traz o sertão e a seca em choque, o sertão e o brejo, aliás, o sertão e o brejo, a região verde, úmida e naturalmente que deveria ser próspera, porque não tinha a seca, traz o sertão. E o que é que ele faz? Ele mostra que no verde e no úmido o homem ainda é mais miserável do que na seca. É isso que está na Bagaceira. É um livro que traz esse grande choque para o Brasil e que o Brasil não soube ler. No momento. Pois é, professora. Então eu fiz essa leitura, provando que a Bagaceira é um romance de exaltação do brejo e é exatamente mostrando que o grande problema do Nordeste não é a seca, é a injustiça social. É isso que Zé Américo, em 28, mostra ao Brasil, mas que o Brasil não quis ler. Não é que não soube nem quis ler. E eu, depois que li e que ganhei este prêmio, tenho recebido muita perseguição por isso. Né? A chamada conspiração do silêncio. Mas eu concorri a um segundo prêmio e ganhei de novo. Nos 80 anos da Bagaceira, ganhei a segunda edição, que ainda nem lancei. Ainda vou lançar. Está sendo lançado agora pelo programa Nossa Gente. A releitura da Bagaceira.
a segunda edição, que foi feita aqui, porque eu ganhei o prêmio da Fundação do Conselho Estadual de Cultura, nos 80 anos da Bagaceira. Professora, veja só, eu costumo dizer que não sei fazer entrevista, sei conversar. Aí não posso dizer também hoje que terminei a conversa. Não podia dizer a entrevista nem a conversa porque terminou a aula. Infelizmente, eu quero fazer aqui a autocrítica ao nosso tempo. Muito obrigado e tem um tempo ainda para suas considerações finais. Bom, eu fico feliz de que você tenha achado que é uma aula, porque eu sempre digo, o único título que eu admito para mim é o de professora, porque eu não quis outra coisa na vida, a não ser professora e tentar contribuir para que as gerações futuras e mesmo as gerações da minha própria geração, porque eu ensinei muito em cursos noturnos, elas pudessem crescer um pouco através da minha ação cultural, da minha ação de ensino. Muito obrigado por isso e pela participação no programa. Até o próximo. Obrigada.